Achas que todos os líderes de ditaduras, por exemplo, o senhor do bigode, achava que era boa pessoa e era um herói, tipo se possuem um síndrome de Deus? Hum. A cena do síndrome de Deus eu não me parece que seja uma coisa que eles já tenham ao início. Tipo, imagina o Putin. Se tu tiveres num café, entra o Putin no café e o gajo não curtir, da maneira como tu estás a beber o teu café com uma palhinha, estás a fazer barulho com a palhinha, tu podes morrer, puto. E o nível de intransigência mental também muda. Não é só este estar acima da lei. Imagina o que é tu viveres acima da lei. Quando eu digo acima da lei, não é não cumprires a lei. É não cumprires a lei e nada te acontece. Estás acima da lei. Tu fazes o que tu queres. E isso é óbvio que mexe com o equilíbrio de uma pessoa, mano. Mano, vais criar um God complexo dentro da tua cabeça completamente desmedido, mano. Isso aí não tem como, mano. Estás a dizer, tipo, tu és a lei. Não, estás acima da lei. É tipo, tu sabes qual é que é a lei pela qual todas as pessoas se regem. Mas tu também sabes que, se quiseres mandar um tiro na cabeça... Mano, o Putin está no café. Diz ao segurança dele, dá-me a pistola. Pega na pistola, mata a senhora do balcão. Puto, não lhe acontece nada, mano. Mano, vai na volta e isso já aconteceu e tu não sabes. É óbvio que tem um distúrbio mental. Tu estás acima da lei, puto. Aquilo é... É óbvio que te transformas numa coisa que eu nem sei bem o que é que é. Eu não consigo predispor essa merda. Agora, em relação a essa cena do herói, existe uma teoria filosófica relacionada com a componente do herói. E eu sei o que é que vocês vão falar de Nietzsche. Mas não é de Nietzsche. É do gajo que escreveu o Dune. Vocês conhecem o filme Dune? O filme Dune, né? O filme antigo, os livros. Os livros pouca gente leu, o filme antigo pouquíssima gente viu. Certo? A maior parte de vocês não viu o filme antigo. Eu vi o filme antigo porque, pá, pronto. Eu já nem me lembro bem do filme. Já vi há tantos anos. Naquela altura havia poucos filmes de ficção científica. Mas a teoria do gajo que escreveu o Dune, e o Dune é escrito por causa disso, é que as pessoas ficam sedentas de ser lideradas. E muitas vezes a liderança é conquistada por uma pessoa que merece essa liderança. Portanto, pensa no herói que lidera um povo. Esse herói pode ser um bom herói ou pode ser uma merda. Mas o problema é que acaba sempre por ser nefasto. Porquê? Porque alguém vai herdar a liderança que esse herói incutiu. Aquilo que o herói conquista vai apodrecer e vai causar sofrimento. Portanto, vai ser, em mid-term ou long-term, sempre um completo descalabro para essa população. Faz sentido o que eu estou a dizer? Imagina, a personagem do Dune, não é? É um Messias. Então, quem é que já viu o filme? A maior parte de vocês já viu o filme, não estou a dar spoilers. Também não vou dar spoilers do filme. Pronto, estou basicamente a contar a base da história. Basicamente é um miúdo que é lançado como um Messias. E existe uma seita que incute dentro de uma população, de um planeta, uma espécie de profecia. Não é uma espécie de profecia, é uma profecia. Uma profecia religiosa de que vem um Messias. De que vem uma pessoa para unir aquele povo e para tirar aquele povo da subjugação e do sofrimento e de tudo e mais um par de botas. Então, essa seita preparou durante séculos essa profecia. À espera que viesse uma pessoa com aquele semblante, não é? Com aquela imagem, que depois fosse aceite ou que... Porquê? Porque as pessoas conhecem a profecia e depois vão ligar a profecia a essa pessoa. Portanto, fica mais fácil da pessoa, porque como existe uma profecia já de séculos atrás, que foi criada, fica mais fácil dela unir o povo à sua volta e dentro da sua liderança. Agora, a questão do gajo do Dune é que, mesmo que essa pessoa mereça a liderança e conquiste a liderança com todo o seu mérito e que a sua liderança seja melhor para os seus súbditos, portanto, aquela liderança tenha sido altamente benéfica para os seus súbditos, a pessoa não vive para sempre. Portanto, alguém vai herdar aquela liderança, seja por sangue,
portanto, ser uma monarquia, portanto, o filho herda aquela liderança, seja por democracia. Imagina que o gajo morre, ou o gajo fica velho e tal, e vão a votos e vai outro. A liderança do gajo bom é de tal forma marcante que o espaço está lá para ser preenchido por outra pessoa. E essa pessoa, uma coisa tu sabes, não foi ela que contribuiu para aquela ordem e para aquela benesse. Faz sentido? E é engraçado essa merda. Portanto, teoricamente, o gajo que escreveu o Dune tinha tipo uma filosofia do anti-herói. De que os heróis são sempre inegavelmente nefastos. A menos que não liderem. Se conquistem uma hierarquia de liderança e que chegam a liderar um povo, estão a ver, tipo, coisa e tal, vai sempre dar merda. Estás a ver? É mais ou menos, minha maneira ignorante de explicar por más palavras a maneira do gajo pensar. É engraçado, é interessante. E o filme tem essa base. Se vocês já viram o filme, se ainda não virem, vejam. Se ainda não viram, vejam. O primeiro é bom, o segundo ainda é melhor. E vocês vão perceber onde é que está a ideia. Aquilo tem sumo, não é? Normalmente a ficção científica, está-me a faltar a palavra. As obras de ficção científica intemporais, era a palavra que me faltava. Aquelas que ficam, coisa e tal, normalmente têm um meaning, por baixo, que é bastante filosófico e o caralho. Porque o pessoal utiliza a ficção científica, não é? Nem sempre as grandes teorias são escritas em cima de romances realistas. Não é? Tipo, vocês têm grande componente teológica e filosófica dentro de grandes romances. Romances realistas, com personagens realistas. Correto? Até com personagens intemporais. Personagens de 1870 que vocês ouvem hoje, vão ler hoje e parecem o vosso vizinho ou o vosso tio. No caso de Singapura, uma ditadura que funciona. Sim, mas a ditadura não quer dizer sempre que não funcione. O problema da ditadura é a corrupção. Porquê? Por causa da definição de corrupção. Tu percebes que um dos maiores atentados à democracia é a corrupção. Certo? Toda a gente entende essa merda. É um dos maiores atentados, é um dos grandes buracos da democracia. Porque o pessoal consegue ser corrupto e consegue fazer corrupção. Ora, na ditadura isso não existe. Por definição não existe. Porque a ditadura é corrupta na sua gênese. Pensem. Esse é o grande problema da ditadura. Portanto, agora tu dizes assim, velho, mas há um ditador que está a fazer um grande trabalho naquele país, em El Salvador. Ou na Singapura. Ou não sei o quê. Eu sei que vocês já vão discutir se é ditador ou não o de El Salvador, mas caguem nisso. Vocês percebem, é só um conceito. É uma coisa que é completamente intransigente, mano. Ao qual nós temos que ser intransigentes. É uma coisa que na sua gênese não existe corrupção porque o sistema é corrupto. Imaginem que eu sou o ditador, ok? E agora, há aqui uma corrupção ativa para meter um gajo a mandar na cultura em Portugal. E há aqui uma corrupção. Eu não sou o ditador, sou o primeiro-ministro. Eu levo umas luvinhas, uns saques azuis, meto uns tráficos de influência, uma mão lava a outra, negócios ali, negócios acolá, e sim senhor, vai este gajo porque este gajo já me fez ganhar bom dinheiro e vai ganhar mais. E já ainda me vai fazer ganhar mais. É pura corrupção. Na ditadura, tu nem sequer podes dizer que o ditador está a ser corrupto. Porquê? Porque vai mandar na merda da cultura. É o ditador que decide. Diz assim, velho, mas o ditador está a ser corrupto. Mano, mesmo que não esteja. Mesmo que esteja a fazer o maior exercício mais justo possível para nomear a pessoa mais competente para aquele cargo, a corrupção é inerente. Portanto, tipo, a cena da ditadura, poder ser uma coisa atrativa ou não, morre logo nesta base, para mim. Portanto, nem sequer há mais discussão. Mas quem é o Putin depende sempre a quem perguntas. Para muitos é um herói que, de certa maneira, recuperou a ordem da União Soviética. Vimos o impacto esportivo, cultural, científico que a Rússia tem na história da sociedade. É normal que eles se achem especiais e diferentes. Portanto, o líder desse povo tem que ter sido escolhido por Deus ou ser especial. Mano, o caso da Rússia é muito complicado porque a Rússia vive num regime ditatorial desde sempre. Portanto, os russos
É ridículo, porque é do género, tu queres astronautas de topo, tens russos, queres dramaturgos dos melhores da história, tens russos, queres filósofos de topo, queres bailarinos, queres o quê? Queres tipo médicos? Mano, tens tudo. Nos russos tens tudo de topo. Portanto, a última coisa que tu podes achar é que os gajos são um país, pá, de mente captos e de gajos que não têm a quarta classe. O problema é que eles estão formatados dentro daquilo há décadas, há gerações. Mas aquilo é uma coisa geracional. Eles estão habituados a serem mandados por um ditador. Mas agora tu achas que para o povo russo não haver maneira de se fazer, está-me a faltar a palavra concorrência, mas não era concorrência, era quando oposição ao Putin. Tu achas isso saudável num país como a Rússia? Queres pesquisar o que é que acontece aos opositores do Putin? Tu achas que isso é normal para um gajo que nasceu em Portugal? Tu achas isso aceitável sequer? Tu achas que isso justifica os prós que a Rússia tem? Como assim? Numa ditadura automaticamente é corrupção por se nomear pessoas? Não, na ditadura não há corrupção. O sistema tem a corrupção inerente. Percebes? A corrupção não é uma coisa criticável na ditadura. Porque é uma coisa que pode ou não acontecer e que vai sempre acontecer ou deixar de acontecer. Portanto, é um regime corrupto por natureza. Percebes o que eu quero dizer? Então, qualquer coisa que não seja uma eleição é provavelmente tendenciosa à corrupção. Pode ser. Mas muitas dessas coisas têm medições, têm tudo a fazeres, etc, etc. Por exemplo, se tu tiveres um conselho, não é? Como os gregos quiseram ter, não é? Teres um senado em que as pessoas discutam e votem e não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, também vai ter corrupção. Eu acabei de dizer que um dos grandes buracos da democracia é a corrupção. O problema é que a ditadura é corrupta por definição. Certo? Na democracia, ela tem que ser combatida. Ela tem que ser erradicada. Ela tem que ser, não é? tem que ser perseguida. Tem que se lutar contra a corrupção. Na ditadura, como é que tu o fazes? Como é que tu lutas contra a corrupção numa ditadura? Estás a perceber o que eu estou a dizer ou não? Fiz-me explicar melhor agora? A base é corrupta, puto. Não dá para lutar contra isso. Vais fazer o quê? Olha, desculpe, mas eu acho que você enganou-se. Olha, desculpe, é que eu acho que isto assim é corrupto. Mano, tu ficas caladinho, tu não tens maneira. Não há maneira de lidar com o problema porque não é um problema. Porque o sistema está a abrir as portas a esse problema. É óbvio que seja numa board, como tu dizes, ou numa empresa, ou numa democracia, tens que impedir esse problema. Tens que lutar contra esse problema. Numa ditadura não o consegues fazer. É muito complicado, mano. E depois, obviamente, tens a indoctrinação, tens lavagem cerebral, tens os mídias todos controlados, né? Então a Coreia do Norte achava que tinha ganho o campeonato do mundo, caralho. Contra Portugal na final. Né? Os russos são indoctrinados na televisão que estão a ser perseguidos. Os Estados Unidos os querem invadir e querem bombardear e querem fazer não sei quê e querem meter bases ao pé que é para bombardear a Rússia. Quem é que quer bombardear a Rússia? E depois é cantar o hino, né? E metes a criança na creche e a criança aprende a fazer continência ainda não sabe falar e já sabe fazer continência à fotografia do Putin. Vou mentir? Vocês nunca viram imagens das creches lá na Rússia e o caralho? Ensinarem os putos a marchar e o caralho, os putos ainda nem falam, mano. E o que é que tu tens como pai de direito nesse aspecto? Portanto, a cena da ditadura, pá, é uma fucking... Epá, não dá para discutir, pá. Desculpem lá, mas para pessoas como nós, que crescemos numa democracia, que pode ter muitos problemas, que foda-se puta que pariu, mano. Tivemos aí, mano, filhas da puta, mano, que a puta que os pariu, mano. Metias aí um ditador que tinha feito melhor. Queres falar do Sócrates ou do Costa? Ou o caralho? Mano, puta que pariu, mano. Ou do Guterres. É fodido, percebem, pessoal? É foda, mano. É óbvio que o nosso sistema não é perfeito. Sou 1000% contra a guerra da Ucrânia e a favor da Ucrânia. Normal, não é? É um país a ser invadido for no fucking reason. É óbvio que se podia ter evitado. E se calhar, evitando a invasão da Rússia, se calhar davas menos à Rússia do que vais dar para parares a guerra. Mas também não achas que o histórico da Guerra Fria, da propaganda anticomunista, ajudou também a criar esse medo que o Ocidente está contra a Rússia? Oh Zeus, mano, eu não sei, eu não sou russo, mano. Eu concordo com a tua definição de corrupção, de ser identificada e de ser identificada em democracia. Mas em ditadura, chamar o nomear de corrupção, não concordo. Mas, oh puto, não é a cena do nomear.
Entendes? É o problema da corrupção não poder ser atacada de uma ditadura, não poder ser evitada, nem pode ser vista como uma coisa criticável. Entendes o problema? Não há corrupção. Na ditadura não há corrupção. Por definição, não há corrupção. Porque ela funciona porque um gajo manda. Diz, oh, bem, mas alguém pagou ao gajo. E então? Não é o gajo que manda? Então tivesses pago tu. É isso que eu estou a dizer. Se disseres que para quem já não tem escrúpulos é mais fácil corromper, é uma coisa. Mas mesmo sendo identificável em democracia, não me parece direto assumir que um leva a mais ou menos corrupção que o outro. Mano, o problema é esse. É que não interessa qual deles é mais corrupto. Num, tu identificas a corrupção e combates a corrupção. No outro, não identificas sequer porque faz parte do sistema. Não é um problema, não existe. Até podes ter uma ditadura com menos decisões corruptas do que uma democracia. Olha, se calhar na Hungria tinhas aí corrupção acima de muita ditadura. Entendes? Mas não é esse o meu problema. O meu problema é como é que tu criticas a corrupção numa ditadura. É um conceito que não existe. Sequer. Não dá para criticar, não dá para apontar o dedo. Percebes? Tu falaste do corporate. Imagina que eu sou o líder máximo do McDonald's. E eu acho que tu abres o McDonald's aqui na Arruda dos Vinhos. Mas o Otmar Romanov não abre. Não abre. Oh velho, mas porquê? Porque eu sou amigo do Otmar Romanov. Joguei a bola com o gajo e sou amigo do gajo. Em democracia, tu viras-te e dizes assim, foda-se. Se eu for o líder da McDonald's, o que é que tu dizes? Não dizes um caralho, mano. Eu é que sou o dono da McDonald's, eu é que sei quem é que abre. E tu calas a puta da boca porque o McDonald's não é teu. O McDonald's é de quem? Então quem é que decide onde é que se abre? Percebes onde é que está o meu problema com a ditadura? Quem é que és tu para me estás a dizer quem é que vai abrir uma sucursal daquilo que é meu? Pronto, tens aí a cabeça de um ditador. Eu é que sei. A corrupção é o uso de poder público para ganho privado? Achas? Tens tanta corrupção nos privados só. A corrupção é muito mais lato do que aquilo que é público. Isto só ia lá com 3 Salazares. Olha, primba. Este vai-me para a frase do super inteligente do Ventura. Pá. Super inteligente essa frase. Esse sempre McDonald's é a analogia perfeita. Mas então discordas desse sistema para gestão de país, mas concordas com isso para a empresa? Ou achas que uma empresa também devia ser uma democracia? Depende da empresa. Percebes, mano? Depende da empresa. O problema é que o impacto que uma empresa tem é muito diferente de um país. Pá, é logo uma coisa que não pode ser comparável, pá, em termos de impacto, pá, não é? Eu percebo a cena das empresas serem muito importantes e estarem ligadas ao Estado e terem benesses fiscais e terem, porque criam emprego e porque vão abrir fábricas ali e acolá e não sei o quê, pá, eu percebo, mas é muito diferente tu assumires uma ditadura dentro de uma empresa ou num país. Pá, foda-se, ainda é uma ponte muito comprida, não é? Entre uma coisa e outra. Democratas, Teslas, Nvidias, etc., que têm faturação maiores que PIBs de muitos países. E essa discussão já se levanta, a influência cultural e social dessas megas empresas, daí a pergunta, pronto, acho que faz algum sentido aí. Não é? Quando já é uma empresa, já com uma influência, imagina que é uma coisa que pode resgatar ou ter uma influência política gigantesca. Do género, não há chips para ninguém, só nós é que fazemos chips e vendemos a 1 trilhão cada um para o Ocidente e a 1 cêntimo cada um para a China, para a Rússia e para o Irão. Entendes? Mas eu penso que na componente empresarial tu ainda consegues contrariar algumas coisas. Uma empresa é privada e tem um dono, se o dono for corrupto está a ir contra o interesse da empresa, então não faz sentido ele ser corrupto. Pode fazer, pá. O gajo pode ter outros interesses que não a sua empresa e abdicar de uma coisa na sua empresa por causa de um interesse por um interesse pessoal extra. Ou pode ter mais do que uma empresa. É fodido, percebem? É fodido. Pá. É sempre complexo, não é? É tipo, pronto. Mas eu acho que vocês percebem o meu ponto, não é? Vocês percebem o meu ponto. Para mim a cena, pá, acho que o gajo que nasceram onde a gente nasceu, mano, e crescemos assim, mano, pá, um gajo olha para uma ditadura como uma aberração, pá. Pá, e a verdade é essa, não é? Pá, temos que olhar. Acho que um gajo tem que andar com os pés assentos no chão, não é? Em Portugal, no privado, não há corrupção. Claro que há.
E tens que lutar contra ela, tens que a caçar, tens que a procurar, tens que investigar, não é? Como é óbvio. Má gestão é diferente de corrupção. No BES houve má gestão, burla entre outros. Pois, mas burla não é má gestão, não é? E houve corrupção também. Esqueças que o ciclo de interesses à volta do BES, aquilo não era brincadeira nenhuma. E aquilo era um polvo em que os tentáculos chegavam a muito lado. As brincadeiras que se fez com o dinheiro do BES, mano, houve coisas muito graves, mano. O governante liberal forjado no modernismo está-se completamente a cagar para o seu país a longo prazo, que já estás a ver uma ditadura forjada no modernismo. O privado é simples, se houver corrupção pode chegar ao ponto da empresa ter de fechar, já no público nós pagamos. Há casos em que as empresas privadas têm tanta importância para o Estado, que a empresa privada faz merda, abre o buraco e ainda é o Estado que vai lá pagar. Porque não pode deixar cair o banco, ou não pode deixar cair a TAP. Mano, isso já aconteceu em Portugal com tanta merda, mano. E custou-nos bilhões, mano. Tipo a Caixa, os bancos em si. Tu não podias deixar cair o Banif. O pessoal não fala muito do Banif, mas o Banif custou dinheiro ao Estado. Porque não pode cair. Porque se o banco cai, a banca fica toda fodida. E o país depois não aguenta isso. Então quem é que vai impedir que o Banif caia? O Estado. O homem é corrupto por natureza e sempre será, como é óbvio, Corson. Por isso é que tens que lutar contra isso, não é? Por isso é que tens que lutar contra isso. O homem também é violento e sempre será. E por isso é que tens que lutar contra isso. Portanto, o que nos estás a dizer é que o Estado é subserviente a inúmeros grandes grupos económicos. Não é ser subserviente. Existem grandes grupos económicos que têm um peso tal no funcionamento do Estado e na estabilidade do Estado que é necessária para o Estado, que acaba, não é, por haver uma codependência. Esses grupos precisam de atuar onde? No país. Precisam de chegar a quem? Precisam de ser utilizados por quem? Pelos cidadãos. Pelos cidadãos de onde? Do país, do Estado. Portanto, é uma espécie de simbiose. Mas tu querias o quê? Que não houvesse bancos? Que não houvesse empréstimos? Não pode ser assim, não é? Tem uma aberração. É fedido. E é muito difícil. A discussão da TAP, eu não tenho o mínimo de conhecimento para perceber como é que é aquela merda, mas eu consigo perceber a importância que uma empresa como a TAP tem para Portugal. Para o comércio, para o turismo, para a visibilidade, para a acessibilidade, para tudo. Diz assim, velho, então devíamos ter uma TAP privatizada? A TAP devia ser do Estado? É isso? O que é que o Estado tem com a dimensão da TAP que funciona bem? Ou vais dizer o quê? Que não precisamos da TAP para nada? Não dá lucro? Não precisamos. Pode fechar. Não há aviões. Quem quiser vir para aqui fazer charters, que faça. De resto não há. Então depois o que é que vai acontecer com menos oferta? E o caralho, o que é que vai acontecer aos preços? É complicado, estás a perceber? É uma discussão. Eu não tenho conhecimento para te responder a essas perguntas, estás a perceber? Eu não sei onde é que está a linha. Eu percebo que a TAP seja importantíssima para Portugal. E percebo que o governo não a queira deixar cair. Agora, onde é que se mete a linha? Do género, até onde é que a TAP tem que drenar para se cagar naquilo? Essa linha dá para delinear? Então e qual é que seria o plano B? Era privatizar a TAP? Era ter uma gestão independente, mas que, por causa da injeção do dinheiro, que tivesse que dar justificações ao Estado? Percebes? Puto, eu não faço a mínima ideia, mano. Percebem? Eu não faço a mínima ideia. O que era o nosso país sem a TAP? Eu não consigo perceber a repercussão dessa merda. Eu não consigo, eu não sei. Entendem? Eu não sei. Eu consigo, tipo, mandar umas frases para o ar, pá, mas não sei. Percebes? Portanto, há de haver ali uma... Mas tu vês que as notícias são uma merda. Por exemplo, um CEO da TAP mete aquela merda a funcionar melhor. Recebe um prémio de 2 milhões de euros. Mano, vai sair nos negócios, mano. Vai sair nos jornais. Não sei o que, CEO da TAP, que deu prejuízo, não sei o que mais, ganhou um prémio de 2 milhões de euros. Oh puto, eu só quero saber é se o prémio foi merecido ou não. Não quero saber, mano, o que eu quero é, mas ganhou o prémio porquê? É isso que eu quero saber. Puto, se o gajo conseguiu fazer um exercício financeiro
na TAP que tenha sido muitíssimo positivo relativamente às projeções e relativamente ao exercício anterior, foda-se, mano, deem 5 milhões ao gajo, mano. Eu estou-me a cagar, até lhe podem dar 10. Puto, se tu precisas de um gajo super, hiper craque a gerir aquela merda e se tens, mano, paga-lhe. Porque se aquela merda der cu de boi, foda-se, vais pagar muitíssimo mais. Entendes? Mas tu vês, mano, que há sempre essa coisa, puto, o dinheiro, mano. As pessoas não têm dinheiro. E o dinheiro é sempre utilizado para fazer uma afronta à opinião pública. Pá, e isso mete-me nojo, mano. Puto, eu sou incompetente, sou ignorante na matéria. Eu não te consigo perceber como é que se resolve aquele problema. Não consigo perceber que se é com soluções ideologicamente mais à esquerda, se é com soluções mais à direita, se é o caralho que foda. Puto, eu não sei, mano. A única coisa que um gajo precisa saber é se estamos no bom caminho com aquilo ou não. Oh puto, mas eu não sei como é que aquilo se mete no melhor caminho ou se deixa de meter. Mas os números não mentem. Mano, se aquilo entra no melhor caminho, foda-se, mano, paguem a aborto toda, foda-se, mano, e chorquem para lá, milhões lá para dentro e o caralho. Os gajos que vão todos conduzir Ferraris e oferecer Ferraris aos mordomos e o caralho, eu estou-me a cagar, mano. Há tanta gente a querer postos lá no Estado, achas que eles lá vão pôr estrangeiros especialistas quando podem lá pôr amigos de longa data? Eles têm que meter especialistas, mano. Porque eles têm que apresentar resultados, mano. Há coisas em que a cunha não dá, mano. Percebes? Isso é o mesmo que tu achares que a tua mulher precisa de ser operada ao coração e tu vais meter o teu primo a operá-la, que é ortopedista. Puto, quando estás a falar de uma cirurgia ao coração, mano, vais buscar o melhor cardiologista possível. Eu percebo a cena da teoria da conspiração e dos cunhados e dos círculos de influência e o caralho. Mas numa coisa como a TAP, já não podes arriscar minimamente mexer naquilo dessa maneira. Seja que governo for. Podes meter lá o Chega, podes meter lá o PS, podes meter lá o PSD, podes meter os que tu quiseres. É numa merda onde ninguém arrisca brincar, diria. Pelo menos eu acredito nisso. Eu percebo essa cena dos lobbies e do caralho, dos jobs for the boys e o caralho, completamente, mano. Eu entendo essa merda. Mas eu acho que na TAP, mano, já não estás nessa fase, mano. Não sei, mano. Aí a componente ideológica interessa-me pouco. Não é aquela coisa do tem que ser portuguesa porque sou comuna, ou sou socialista, ou tem que ser privada porque não sei o quê, sou liberal, e quanto menos estrutura tiver o Estado, melhor, ou porque não sei o quê. Mano, isso aí eu estou-me a cagar, mano. É prática, mano. Entendes, mano? Isso numa coisa específica, a ideologia mais assim pode estar mais correta, e noutra coisa específica, a ideologia mais assado pode estar mais correta. Eu não sou agarrado, mano, ao atacar o Big Corporate, ou vamos ter que privatizar tudo, ou não se pode privatizar nada, e o caralho, percebem? Puto, não é assim, mano. Para mim, cada caso é um caso. Percebem? Eu não vivo agarrado à parte ideológica, pá, não entra na minha cabeça.